Boa noite, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Vox. Essa semana nós estamos aqui falando sobre devocional e tem sido um tempo muito bom. Desde a segunda-feira tivemos um tempo maravilhoso, segunda, ontem, terça-feira e hoje também. Tudo bem, Cláudia, Giovana, Vitinho, Lucas? Sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos também o nosso folk da igreja conectados juntos aqui pelo Instagram e vai ser muito bom nós estarmos juntos. É claro que isso de forma alguma é melhor do que a gente estar junto presencialmente, né, gente? Estamos com muita saudade de estarmos todos juntos, reunidos em família. Que saudade, gente. Tudo bem, Emanuel? Lucas, tudo bem por aqui, cara? Graças a Deus. E você, como estão as coisas por aí? Gente, muito bom a gente estar junto nesse tempo. Eu vou te fazer um convite. Nós temos aqui onde está o meu dedo aqui, gente, tem um aviãozinho. Esse aviãozinho, quando você clica nele, você consegue enviar para os seus amigos. Então eu quero te incentivar a você enviar essa live para os seus amigos. Clica nesse aviãozinho, vai abrir a sua lista de contatos. Envia para os seus amigos, vamos juntos ter um tempo de qualidade aqui. Tenho certeza que vai ser muito bom. Eu vou fazer isso, vou convidar a galera aqui. E eu quero te incentivar a convidar também. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Vai ser muito bom, gente. Bom, vou convidar o pessoal aqui. Daqui a pouco o Pastor Jota também vai entrar aqui. Hoje nós faremos essa live junto com o Pastor Jonatas, aqui da igreja. Amanhã nós faremos a live com o Pastor William Chaves, ele que é pastor lá da 880 de Atibaia, um super amigo que já tivemos a oportunidade de receber ele aqui em Bragança, na nossa igreja. Também vai ser muito bom. E na sexta-feira nós teremos a presença aqui na live do Pastor Jonatas Leônio. Não sei se vocês lembram dele, mas o Pastor Jonatas Leônio esteve conosco algumas vezes na igreja, compartilhando uma palavra poderosa e foi muito bom. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Tudo bem, Emily? Muito bom. Legal, Lucas, vamos conversar bastante sim. O Pastor Jota já está por aqui. Vou convidá-lo. Vamos que vamos. Fala, Pastor Jonatas. E aí, mano, beleza? Tudo bem, e você? Bem também. E aí? Graças a Deus. Tá bom? E aí, PR, primeira live que você tá fazendo? Conta pra gente. Cara, primeira live na vida. Aqui na Floresta a gente não tem acesso a essas informações. E para você sabe disso, recentemente chegou o Wi-Fi aqui, né, cara? Então, você vê que tá alcançando todo mundo. Mas eu falei pra você, mano, eu sou caipira, então vamos lá, mas tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, mano. Mas é a primeira vez, eu acompanho, né? Acompanho as lives aí, principalmente as nossas, a da igreja que você faz. E vamos ver, né, mano? Mas tá ligado que eu sou meio travado, né? Imagina, olha aí, Flávio tá aí, Aninha, sejam bem-vindos. O Vicenzo tá por aqui também. Pô, que legal, gente, muito bom. E aí, Vicenzo? Gente, vou falar mais uma vez, tem como você convidar os seus amigos. Você clica aqui, ó, nesse aviãozinho e manda pros seus amigos, tá? Karina tá por aqui, Janete, olha o João aqui, e aí, João? O Ju, e aí, Ju, olha que legal, é quase um culto aqui, hein, velho? Que legal, cara. Da hora. Então, PR, manda pra galera aí no seu aviãozinho também, eu vou convidar alguns amigos aqui pra gente conversar um pouco sobre devocional, sobre isso que nós estamos falando essa semana toda. Tem sido muito bom. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o Léo do Desascope, foi muito legal. Ah, legal assistir. Saudade do Vicenzo, hein? Olha só, Vicenzo, quanto tempo, hein, cara? Saudade mesmo, mano. Ele é das antigas, hein? Nossa. Olha o João aqui. João, saudade também, cara. Por onde você anda, mano?
gente precisa fazer uns evangelismos juntos, né? Deixa essa pandemia passar. A Cá tá por aqui também. Luiz, sejam bem-vindos. Giovana acabou de entrar por aqui também. Emanuel tá por aqui. Que legal, só gente boa. A Bruna, duas Brunas entraram de uma vez só, que legal. Lucas é um amigão aí, lá de Guarulhos, da nova geração. Inclusive, na segunda-feira a gente teve a live com o apóstolo Igor, foi muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai passar um tempo de qualidade aqui, gente. Nós estamos falando sobre devocional. Tenho certeza que o pastor Jota também tem algo muito bom para compartilhar com a gente. Às vezes você pode falar, pô, mas a gente vai falar uma semana inteira sobre devocional, todo dia o mesmo assunto. Oi, Thay, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas eu acredito sim, cara, que um tema tão relevante, tão importante como esse, a gente precisa falar em tempo e fora de tempo, cara. Ou seja, em todo momento a gente precisa levantar a importância da vida devocional, a importância de nós buscarmos a Deus. Até interessante, o Léo ontem compartilhou uma coisa que me fez pensar bastante. Ele falou assim, nós precisamos conhecer a Deus para depois fazermos Ele conhecido. Então, muitas pessoas, elas querem fazer Deus conhecido, querem se tornar evangelistas e querem pregar o evangelho, mas se esquecem que antes de mais nada a gente precisa desejar conhecer a Deus. Antes de mais nada, o nosso primeiro chamado é em conhecer a Deus. Olha só, João Carlos Carvalho, seja bem-vindo. E, Pé, você que tem acompanhado sobre essas lives sobre devocional, a gente já tem falado na igreja sobre devocional. Cara, qual que é o seu ponto de vista sobre a importância de a gente estar falando sobre esse assunto que é tão pontual para esse tempo, cara? Cara, eu acho que não só pontual para esse tempo, mas pontual para a vida do cristão, né? Eu acho Amém. que a gente, como filho de Deus, o maior foco, o maior anseio do nosso coração deve ser em se relacionar com o nosso Pai. Antes de mais nada, né? Eu acho que foi na live de segunda-feira com o Igor que você até comentou sobre uma frase que você ouviu uma vez e te marcou, que muitas vezes, eu não, você me corrige aí se eu falar de forma errada, tá? Ah, mais fácil você lembrar que eu, velho. Não, mas você falou que uma vez te falaram que a gente muitas vezes se preocupa falar muito de Deus e acaba falando pouco com Deus, né? Ah, sim, sim. Então, é mais ou menos isso, né? É Exatamente, isso. exatamente. Então, cara, eu acho que é algo super, não só relevante, como fundamental, sabe? O relacionamento com Deus é o que nos move, é o que nos faz permanecer firmes, é o que nos faz permanecer constantes e, principalmente, é o que nos faz crescer, né, cara? A falta de relacionamento, na verdade, ela implica totalmente em uma imaturidade, né? Uhum. Então, a gente vê talvez um pouco de retardo no crescimento de alguns cristãos. Acho que até você comentou isso com o Léo ontem, né, sobre o fato de existir ainda muitas pessoas imaturas, muitas pessoas estagnadas na sua vida com Deus, às vezes estão há muito tempo dentro de uma igreja, há muito tempo já se Uhum. converteram, mas a sua imaturidade espiritual ainda é muito notória, né? Então, eu acredito que o que implica totalmente nisso é justamente a falta de relacionamento, né, cara? Então, o relacionamento, o devocional, o tempo com Deus, a vida com Deus, ela é fundamental para o crescimento do cristão, né? Eu acho Verdade. que poupar o cristão disso, ou se em algum momento algum líder, algum pastor poupou alguém disso e se colocou no meio do caminho, o resultado para essa pessoa com certeza é uma imaturidade, né? Uhum. Então eu acredito que se relacionar com o nosso Pai, que ele é a própria plenitude de todas as coisas, né? A gente com certeza vai amadurecer, crescer, então tenho certeza que isso é algo não só fundamental para esse tempo, mas fundamental desde que existe Filho de Deus na Terra, né? Com certeza, cara. E eu paro para pensar um pouco de uma forma mais ampliada com o passar dos meus anos como cristão. E a gente começa a refletir sobre isso, cara. E a gente começa a perceber que muitas vezes a gente foi negligente nessa parte do nosso relacionamento individual com Deus, tentando substituir isso por um ativismo dentro da igreja. Então, as pessoas estavam... Eu já ouvi uma vez uma frase assim, cara, eu tô tão corrido fazendo as coisas para Deus que enquanto eu tô fazendo, eu tô orando, eu tô fazendo, eu tô buscando. Mas eu falei, cara, não é bem assim. Quando Jesus falou, vai para a porta, vai pro seu quarto, fecha a porta do seu quarto.
ora em secreto. Não é do tipo, enquanto você tá fazendo, vai orando e vai assim. Não é, cara. Tem um momento de realmente de você desenvolver uma intimidade, você realmente dedicar um tempo para isso de qualidade. Um tempo onde você tá consciente do que você está fazendo, você tá são e você sabe que você tá gerando e desenvolvendo cada vez mais esse relacionamento. Então, acho que isso é muito importante. Ó, a Thay falou uma coisa aqui, ó. Importante também que o nosso relacionamento com Deus acaba, inclusive, refletindo no nosso relacionamento com outras pessoas. Eu não tenho dúvida disso, viu, Thay? Até uma das coisas que eu penso muito, quando a gente fala sobre a graça de Deus, a graça de Deus é o favor imerecido, certo? Então, a graça é aquilo que a gente não recebe, mas a gente aceita. A gente não merece, mas a gente recebe. É algo que a gente nunca vai merecer. Mas a gente, quando entende isso e aceita, entende que é de graça, a gente passa a agir com graça com pessoas também. Então, muitas vezes a gente é egoísta, a gente é orgulhoso e não age com graça com pessoas. E a gente é olho por olho, dente por dente, e não pode pisar no meu calo, que comigo não é assim. Mas quando a gente entende de fato a graça de Deus, né, a gente tem esse relacionamento com Deus, e entende a graça, a gente começa a agir com graça com as pessoas também. E aí é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então não tem como a gente amar o próximo e depois amar a Deus. É realmente amar a Deus e aí a gente consegue amar o próximo, né, cara? Acho que realmente o nosso relacionamento com Deus, ele acaba afetando positivamente tudo ao nosso redor. A nossa família, o nosso trabalho, nosso relacionamento com os nossos parentes. Salve, Paçoca. Saudade. Não é o Paçoca, fala... É a Nutella. Olha só é a nível Nutella, dessa Flávio. igreja, cara. Os cachorros têm tudo nome de comida. Misericórdia. Meu Deus. Por isso que tá todo esse tamanho aqui. Tudo bem, LPC Burger? Sejam bem-vindos. Luca Moraes, Gui Souza, sejam bem-vindos. Cara, eu acho exatamente isso. Até a galera da igreja sabe, né, que eu sou o cara que complementa muita coisa. Mas é exatamente isso que a Thay falou. Eu acho que um fruto natural, consequente de um relacionamento com Deus é transbordar isso, né, na vida das pessoas. Então, à medida que a gente se enche do Espírito Santo de Deus, no nosso relacionamento, no nosso devocional, naturalmente a gente vai refletir isso, né? Não é algo forçado, não é algo que a gente coloca na nossa mente como algo que eu preciso ficar frisando para mim mesmo. Eu preciso ser bom para os outros, eu preciso amar o próximo, eu preciso amar o próximo. Até em alguns estudos que a gente fez na igreja, uma vez eu comentei sobre isso, que amar a Deus e amar ao nosso próximo, naturalmente amar o próximo significa, representa apresentar o amor ao próximo, e o amor a gente sabe quem é, né? Uhum. Então, naturalmente é algo que vai fluir, né? Não tem como, cara, a gente numa vida com Deus, num relacionamento com Deus, não fluir da natureza de Deus, né? E eu acho que algo que todo ser humano está sujeito, a gente em algum momento, e para não dizer em todos, mas em algum momento da nossa vida, as pessoas que a gente se relaciona, a gente sempre vai absorver alguma coisa delas. A gente sempre vai refletir, deixar com que aquilo que a gente absorveu reflita em alguém. Então, com Deus principalmente, isso vai ser natural, né? Então, o relacionamento, ele de uma forma natural, ele vai fazer isso transbordar na vida dos outros, né? Eu estava até esses dias lembrando de uma situação assim, sobre maturidade, sobre relacionamento. Eu até comentei isso algumas vezes na igreja. Eu sempre tive o meu pai e o meu irmão mais velho como referenciais para mim. E, cara, eu tava lembrando de uma coisa esses dias. Eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, antes de a gente se conhecer no buffet, que a gente ralava pra caramba lá. Eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a entregar panfleto e para levantar um dinheiro para mim. Meu pai até falou, mas você nem precisa trabalhar, mas eu queria trabalhar. E eu lembro que desde o meu primeiro salário, como eu via o meu irmão mais velho tendo já uma maturidade de ajudar em casa, cara, desde o meu primeiro salário eu separava uma quantia e ajudava em casa. E eu sabia que meu pai não precisava daquela ajuda, mas era algo natural. Por quê? Porque o meu relacionamento com o meu irmão mais velho, que era um referencial para mim, me fez absorver aquilo. E de uma forma natural eu fazia isso, enfim, todas as vezes que eu recebia um valor. Então, usando esse exemplo,
o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso irmão, como aquela pessoa de Deus que está presente no nosso dia a dia, ele quer justamente nos influenciar para que, ao nos influenciar, a gente possa influenciar a outras pessoas e seja como uma seta apontando para ele, né? Amém. É isso mesmo, cara. À medida que a gente se relaciona com ele, a gente se torna parecido, né, cara? 2 Coríntios que vai falar que à medida que a gente contempla a ele com a face descoberta, a gente vai se tornando a sua imagem, né? Então, acho que realmente o fato da gente entender que a intimidade é um estilo de vida de adoração, etc., a gente vai se tornando cada vez mais parecido com ele. Mas sabe uma das coisas que eu tenho pensado muito nesses dias, cara? Até mesmo esses últimos devocionais que eu tenho enviado lá na igreja e tal, eles parecem que estão se conectando. Ontem, tudo bem, João? Seja bem-vindo. Rosângela, Bruno Toledo, sejam bem-vindos. Ontem eu comentei sobre um texto, eu até comentei com o Léo na live aqui também, que Jesus, ele fala, a Bíblia fala em Hebreus 5, que Jesus, ele tinha um intenso desejo em obedecer a Deus. Isso é muito louco, velho. Muito louco mesmo. Por que eu quero levantar mais uma vez essa bola? Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo, irmão. Porque, cara, quando a gente fala sobre intimidade, a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre vida devocional, eu acredito que uma das coisas que a gente precisa levar muito em consideração é o fato de a motivação que nos leva para esse lugar. Então, por exemplo, eu estava lendo um texto hoje no Salmo 119, hoje eu falei assim, cara, vou ler um texto grande. Aí eu li o Salmo 119 inteiro. Acho que eu nunca tinha lido o Salmo 119 inteiro, porque a gente já fala, pô, 119 é muito grande. Falei, hoje meu devocional vai ser um capítulo só, velho. Salmo 119. E aí eu fui ler o Salmo 119. E aí tem um texto ali muito louco, cara. No versículo 36, que fala assim: faça o meu coração amar mais a sua vontade revelada, em vez de querer as riquezas dessa vida. É muito louco esse texto, porque ele está falando o quê? Deus, faz com que eu te ame mais. Eu desejo te amar mais. Eu desejo te desejar mais. Então, ele tem uma consciência de que Deus, ele não tá nem aí se você... entenda de uma forma clara, tá? Para não soar como uma heresia aqui. Ele não tá nem aí se você tá indo para o seu lugar secreto. Ele quer saber o que tá te motivando a ir para o lugar secreto, entende? Ele quer saber se você está indo ali por desejo, por amor, por devoção, ou você está indo ali por mera religiosidade, falar, não, eu tenho que ir porque se eu não for eu não vou ser abençoado. Não, eu tenho que ir porque se eu não for as coisas vão dar ruim na minha vida. Não, eu tenho que ir porque, pô, o que a galera da minha igreja vai falar? Não, eu tenho que ir porque eu tenho um cargo eclesiástico. Então, assim, Davi aqui, ele tinha uma consciência, cara, Deus, me dá um coração que te ame mais. Coloca mais amor no meu coração, mas amor por ti, sabe? Então, quando a gente fala sobre desejo, a gente precisa desejá-lo. É doido falar sobre isso, mas eu acredito que muito do nosso devocional, para ele ser sustentável, precisa partir de um desejo, de uma devoção, de um amor por Cristo mesmo. O que você acha sobre isso, mano? Cara, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, não faz muito tempo, mas isso faz muito sentido. Que a frase dizia assim, o desejo deve mover a busca. Então, a gente precisa entender isso, que o meu desejo pela presença de Deus deve mover a minha busca a Ele, né? E não o contrário. Eu não busco a Deus para que eu possa desejá-lo mais, mas eu desejo e aí então eu vou buscar, né? Então eu acho que isso implica na questão de sermos intencionais realmente, né? Como você falou, a gente não está buscando a Deus para alcançar algo, a gente não está buscando a Deus para pedir algo, a gente não está buscando a Deus para cumprir uma rotina, né? Mas a gente está buscando a Deus porque a gente quer buscar a Deus, porque a gente entende que Ele é a fonte da nossa vida, né? Só Jesus é a fonte que me sustenta. Então, cara, isso precisa ser algo muito claro dentro do nosso coração, em qualquer momento que a gente vá dedicar um tempo para Ele, né? Isso, na verdade, para o devocional, para o nosso tempo de comunhão na igreja, isso tem que ser algo que realmente move o nosso coração, né, cara? O desejo por Jesus, não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode nos oferecer, não porque Ele pode fazer, mas realmente por saber que Ele é tudo, Ele é o que mais importa, né? Então, isso é fundamental para a gente começar, na verdade, uma vida com Deus e não só cumprir um cronograma, né?
uma rotina. Então eu penso assim, cara, que realmente o meu desejo por Jesus, por quem ele é, pela presença dele, pela pessoa de Jesus, ele move a minha busca. E aí eu sou intencional em procurar Jesus na palavra, em procurar Jesus em oração, em procurar Jesus em um louvor ou em uma adoração, enfim, em procurar Jesus em tudo, mas de forma intencional, porque eu tenho esse desejo, né? Amém. Eu creio nisso, cara. Lembrei de uma frase aqui também que é muito louca, que fala assim: o que mais nós buscamos e desejamos é o nosso objeto de adoração. Então, cara, é muito louco a gente falar sobre isso, porque a gente realmente precisa avaliar o que nós de fato temos buscado na nossa vida. E assim, eu acredito que a gente precisa fazer e refazer avaliações periódicas da nossa vida para a gente conseguir entender e ser consciente do que nós de fato estamos buscando. Esse texto aqui que está falando em Salmos, está falando que Deus, eu quero te amar mais e quero desejá-lo mais ao invés das riquezas dessa vida. Ou seja, ele conseguiu colocar 2 pontos aqui. As riquezas, no caso, que realmente é o que o mundo tem buscado, é o que os homens anseiam, é o que as pessoas lutam para conquistar, né? Eu estou fazendo até uma live pelo Instagram da agência falando sobre empreendedorismo. E a gente tem falado muito sobre isso, cara. Não é empreender, não tem a ver com você buscar as riquezas dessa terra. Tem a ver com você amar pessoas, né? Então, as pessoas estão buscando isso, mas a gente precisa reposicionar nossas prioridades. E aí, olha só, quem entrou, o Henrique, seja bem-vindo. Vanessa também entrou agora, sejam bem-vindos. A gente precisa repriorizar isso, cara, porque senão a gente vai trocar as prioridades e aí vai chegar um certo momento que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Abraão, entrega Isaac, sacrifica. Então, assim, há um texto incrível no próprio Antigo Testamento, em Samuel, que fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas vezes, pelo fato da gente não obedecer, a gente vai ter que sacrificar. E obedecer, gente, muitas vezes, Perry, a gente tem aquela mentalidade de obediência ser uma coisa chata, sabe? O pai falando, olha, faz isso porque eu tô mandando. E a gente fala, pô, pai, vou ter que fazer, sabe? Tipo, insatisfeito, não concordando com o pai, ranzinza, mas vou obedecer porque é meu pai. Mas assim, o filho de Deus maduro, ele é como Jesus, né, cara? Que ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai e cumprir a missão que ele me deu. Então, tipo assim, para nós, filhos de Deus, obediência não é um parto. Obediência, cara, tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. Por quê? O evangelho mais simples que você vai ouvir na sua vida é o evangelho que se trata de filhos que querem agradar o pai. E quando você obedece, você está agradando o seu pai. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, cara, quando a gente vai falar sobre a vida devocional. É claro, a gente não pode isentar, né? Porque a gente fala sobre o quarto, que é a vida devocional, a gente fala sobre o templo, que é a igreja, nós falamos também sobre as ruas, que é o evangelismo. Tudo isso é extremamente importante. Mas a gente precisa reposicionar isso, porque se a gente não tiver o primeiro lugar, que é a primazia, que é a nossa vida com Deus, todas as outras coisas vão ser comprometidas, cara. E eu acho que isso é muito sério. Cara, é exatamente isso. Eu acho que a palavra-chave, talvez, até desse texto que você comentou, do Salmo 119, é justamente a prioridade, né? Quando a gente vê Davi, é Davi mesmo, né? Falando isso, Davi. ele realmente apresenta uma luta, talvez que ele tenha visto claramente para ele ali, sobre as prioridades, né? E o ajuste de prioridades, realmente, né? De realmente colocar o amor a Jesus, o amor a Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus em primeiro lugar. E não as riquezas e não a sua própria vontade, a própria vontade da sua alma, né? Então eu acho que a prioridade, ela muda todas as coisas. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um texto que está em 1 João, que é 1 João... Deixa eu ver aqui, cara. Ô, gente, 1 ó, João 5, 3. enquanto o PRJ vai falar aí, se você tiver habilitado aí, quiser copiar da Bíblia e colar aqui no comentário, algum voluntário Isso pode aí, fazer galera. isso, tá bom? Vamos usar a tecnologia porque eu tô na espada aqui, ó. É 1 João 5, que você tá falando sobre a obediência a Deus e não ser algo pesado, né? 1 João 5, versículo... Deixa eu ver aqui rapidão, velho. Andresa, seja Versículo bem-vindo. 3. Joãozinho, sejam bem-vindos.
Ó, 1 João 5,3 fala assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, realmente, cara, a consistência do meu amor a Deus, ela é obediência. E uma obediência de um filho maduro, ela não é um fardo pesado, mas é algo que a gente faz por prazer, né? Até algo que eu tinha, até abrindo os bastidores aqui, tinha falado pro PR Renato, falar, mano, o que a gente vai falar? Porque, cara, eu sou travado e eu preciso deixar algumas coisas, né, meio pré-estabelecidas aí para eu não travar. Mas é legal que o Espírito Santo faz as coisas fluírem. E uma das coisas até que realmente eu deixei meio no esquema aqui para comentar é justamente sobre isso, cara, porque hoje em dia, dizer que eu creio em Jesus se tornou algo muito comum e popular, né? E glória a Deus por isso, mais pessoas estão reconhecendo quem Jesus é. Só que o problema é quando isso é de forma superficial, entendeu? Quando a pessoa só declara isso como palavras vazias. Né? Só que se a gente for analisar mais a fundo sobre a origem da palavra, o que realmente significava quando alguém lá na época de Jesus, por exemplo, dizia que cria, né, que acreditava em Jesus, essa pessoa, ela, de uma forma, um sinônimo que a gente pode usar disso é a pessoa, ela estava disposta a obedecer o que Jesus mandava. Né? Então, crer, ele é igual a obedecer. É igual a viver, é igual a confiar. Então, a gente precisa entender que, cara, confessar Jesus, dizer que eu creio em Jesus, não é apenas eu dizer que eu creio, mas é realmente eu depositar minha confiança nele, é realmente eu obedecer, né, o que ele manda. E aqui em João ele fala que o amor de Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque eu entendo que a visão de um mandamento pesado, de cumprir algumas ordens que parecem pesadas, talvez por uma criança, né? Todo mundo acha que a maioria das pessoas que me seguem sabem, e a galera da igreja sabe, quem não sabe vai ficar sabendo, mas o meu filho tá quase nascendo, né, cara? Inclusive, gente, se essa live precisar ser interrompida com urgência, é porque a bolsa estourou e eu vou ter que correr para o hospital. Mas, enfim, caso não estoure a bolsa, meu filho vai nascer quarta-feira. E, cara, eu sei que a imaturidade vai fazer com que algumas instruções, algumas ordens que eu dê para ele, alguns ensinamentos, a princípio pareça pesado. Cena de filme. Olha o Rick. A princípio pareça pesado. Mas quando ele adquirir uma maturidade, ele vai olhar e vai falar, pô, meu pai tinha razão, cara. Meu pai estava certo. Então, o filho imaturo de Deus, ele também age dessa forma. Ele olha para aquilo como um peso, como algo muito sacrificante. Mas aí entra o relacionamento, porque o meu relacionamento... Ó, os caras chamando o Arthur, velho. Fala pro Arthur vir depois da live, mano. Daqui a pouco o Gé vai ser pai também, hein? Aleluia, profetiza aí. O Gé, o Flávio, o Renato, todo mundo. Meu Deus! Né? A unção da paternidade. Cara. Mas, cara, então aí implica o relacionamento, porque quanto mais eu me relacionava com o meu pai, mais eu adquiria maturidade para entender que algumas coisas que ele me instruía já não olhava mais como peso, eu já olhava com prazer, né? Então aquilo já não se tornava mais um peso. Então é algo que anda totalmente conectado, né, cara? A gente precisa entender que se algo na nossa vida, hoje a gente olha, nossa vida com Deus, ou algo que a gente sabe que é a vontade de Deus, e parece pesado pra gente, a forma disso deixar de ser pesado é nos relacionando com Deus, porque a gente vai adquirir maturidade para olhar isso de outra forma. Então, o nosso amor a Deus, ele consiste em obedecer a Deus. Não faz sentido eu falar que eu acredito em Jesus se eu não obedeço Jesus. E Amém. Não faz sentido eu dizer que eu obedeço Jesus se eu nem sei qual é a vontade dele. E aí a única forma de eu descobrir isso é indo até ele, né, mano? Cara, isso é muito forte, cara. Eu tava até mesmo continuando aqui no Salmo 119, cara, porque o Salmo 119 ele é embaçado, mano. De verdade. Tem às muito conteúdo. Gente... Falei, às vezes a gente brinca, né? Pô, o maior salmo da Bíblia. Eu acho que talvez isso afasta muito a galera, né? Deixa eu ver quem que entrou aqui. O pastor Clayton entrou aqui.
A Bia entrou também, sejam bem-vindos. O Gé, já falei com ele também. Felipe, Betec aumenta a automação, seja bem-vindo também. Mas, mano, tem um texto aqui, em Salmo 119 mesmo, que Davi, ele tá falando assim, ó. Eu chego a suspirar de tanta vontade em cumprir as suas instruções. Cara, que doideira isso, né? Eu chego a suspirar. Aí eu fui pesquisar no dicionário o que quer dizer suspirar. E suspirar, no dicionário, quer dizer um desejo ardente. Ou seja, é o ápice do desejo. É tipo, cara, é um anseio tão grande, mas é um desejo tão grande que ele chega a suspirar do tipo, cara, eu desejo, eu anseio cumprir a vontade de Deus. Isso é muito forte, é muito louco. E a gente tá falando disso aqui, isso antes do Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, né, cara? Isso aqui era uma era onde o homem não era habitado pelo Espírito Santo. Então, é muito incrível isso, mas eu acredito que... Por que Davi aqui, ele conseguia ter um coração tão sensível? Ele era um cara que, além de rei, ele tinha o seu sacerdócio, né, cara? Ele tinha a sua vida de intimidade com Deus. Então, eu acredito que mesmo sem o Espírito Santo, ele tinha a consciência da importância da presença. Quando Salmo 51, ele peca e ele se arrepende, ele fala, Deus, não retires de mim a tua presença. Ou seja, ele poderia ali naquele momento perder tudo. Mas uma das coisas que ele jamais queria perder, porque ele sabia que era o maior bem dele, era a própria presença de Deus. E aí no Salmo 119 mesmo ele vai falar que a presença é o maior tesouro que ele tem, etc. Então, eu acho que isso é muito importante, cara. E aí, Pé, eu tava até meditando numa parada hoje, que assim, às vezes a gente vai falar, tudo bem, Pedro, seja bem-vindo, Castro Paula, seja bem-vindo, Paula Castro talvez, Black White, seja bem-vindo também. Tava meditando numa parada aqui, olha que doido, né? A gente às vezes fala assim, cara, você precisa buscar Deus, você precisa buscar Deus. E aí a gente também lê aquele texto de Jeremias, né? Buscai o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, buscai para que você, buscando Ele, você o encontre. E Ele deixará você, ele será encontrado por você. É interessante esse texto porque fala sobre nós buscarmos a Deus. Mas eu fiquei pensando, né? Muita gente vai falar, pô, mas por que eu preciso buscar a Deus? E aí, tudo vai ser pautado naquele texto de 1 João, né? Porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí eu comecei a buscar na Bíblia, né, cara? Aí Lucas 19, do versículo 10, vai falar assim, que ele nos buscou primeiro. Por quê? A Bíblia em Lucas 19, 10 fala que ele veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Então, cara, em tudo que você pensar referente ao Senhor, referente a Deus, ele já fez primeiro. Ele já chegou antes. Então, ó o pastor Rodrigo. Seja bem-vindo, pastor Rodrigão. Então a gente o busca porque ele nos buscou primeiro. A gente o ama porque ele nos amou primeiro. Tudo que a gente vai fazer, na verdade, ele já fez. E ele não é um cara que fala... E aí é interessante que a Bíblia fala que Jesus ensinava com autoridade, né? Não como os outros. Porque os outros ensinavam e não tinham autoridade porque não viviam. Agora Jesus, ele tá falando, cara, busquem o Senhor, bata e a porta será aberta, busque e você encontre. Por quê? Porque antes ele já veio com uma missão de resgate, que era em buscar a nós, né, cara? Isso é muito louco, é muito fera, velho. E realmente a gente está numa posição de resposta a isso, né, cara? Então, por isso que às vezes as pessoas elas pensam na seguinte ordem: Deus, se isso acontecer para mim, eu vou fazer tal coisa para você. Se o Senhor me ajudar nisso, aí eu vou fazer isso. Quando, na verdade, cara, a motivação não é para que ele me faça algo depois, mas sim porque ele já me fez algo primeiro, né? Então, é justamente isso, entendeu? Hoje eu vivo em resposta a esse amor. Então, a minha obediência é em resposta à obediência de Jesus naquela cruz, né, cara? Hoje eu vivo em resposta ao que ele veio fazer primeiro. Ele veio me buscar, ele veio morrer no meu lugar, ele veio dar... no meu lugar, não eu, Jonatas, mas eu, igreja, né? Ele veio dar a sua vida por mim. Então, hoje eu vivo em resposta a isso. Cara, essa é a principal e maior motivação que a gente deve ter ao buscar Jesus, ao nos relacionar com Jesus, ao colocar ele como prioridade, né? Ao colocar ele em primeiro lugar. Então, é realmente uma resposta que a gente dá a isso. E, cara, pensando até em prioridade, eu estava refletindo nisso nesses últimos dias. A gente aí está vivendo um tempo onde muitas pessoas estão em isolamento, né? A maioria, talvez, de alguma forma, em algum momento, se não ainda está
esteve em Uhum. confinamento dentro da casa, ainda que não queira, tem que ficar, porque não tem aonde ir, não tem restaurante para sair comer, tem que pedir e comer em casa. Uhum. Aqui na floresta a gente tem que sair na mata aqui, caçar uns animais Caçar um e comer. javali. Mas, cara, por muito tempo a gente ouviu a maior desculpa. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguém, eu já ouvi de várias pessoas, e às vezes até a gente pode até ter usado, eu já devo ter usado isso com certeza, Uhum. esse argumento de que muitas coisas nós não fazíamos porque não tínhamos tempo. Né? E hoje, esse período de isolamento, esse período de quarentena, ele só serviu para mostrar que, na verdade, não é que não nos faltava tempo, nos faltava realmente vergonha na cara de colocar as prioridades no lugar certo. Por quê? Antes, se você perguntasse para alguém, cara, por que sua alimentação não é saudável? Por que você não come melhor? A pessoa ia falar, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho Uhum. tempo, porque se eu quiser tomar um suco de laranja, eu tenho que comprar a laranja, cortar a laranja, espremer a laranja, e aí tomar o suco. E, cara, uma Fanta laranja, quantos milésimos de segundo leva para eu só comprar e abrir, entendeu? Então a pessoa usava esse argumento. Pô, por Uhum. que você não faz uma atividade física? Cara, eu não tenho tempo para isso, velho. Não tenho tempo. Pô, por que você não aproveita mais o tempo com a sua família? Não tenho tempo. Então, por muito tempo a gente usou isso. E nesse período que eu fiquei em casa, agora eu não estou mais em quarentena, né? Já faz um tempo. Eu tenho que trabalhar, eu faço parte daquelas serviços essenciais, então eu tenho a minha rotina ainda de trabalho, mas, cara, o período que eu fiquei em casa, afastado do trabalho por alguns dias, eu tava pensando nisso, porque a gente sempre usou esse argumento: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Só que, quando a gente se vê numa situação onde a gente tem tempo, a gente está comendo talvez pior do que a gente comia antes, que a gente está comendo, pedindo iFood toda hora, comendo muita besteira. A gente tá mais preguiçoso, talvez, do que a gente estava antes. A Uhum. gente tá mais, talvez, estressado do que a gente estava antes. Então, na verdade, Não não é a sobra falta de tempo, né? tempo, É. é a falta de prioridade, né, cara? Então, tipo, porque se fosse falta de tempo, cara, eu ia estar me alimentando bem na quarentena, eu ia estar criando um hábito de fazer exercício todos os dias em casa mesmo, eu ia estar aproveitando mais o meu tempo com a minha família. Então, na verdade, a prioridade, ela puxa a fila, né? Então, esse período de quarentena só nos mostrou que a gente não era falta de tempo o problema da humanidade ou da maioria das pessoas, mas era realmente uma falta de prioridade e disciplina. Cara, é incrível porque talvez essa quarentena vai passar e muita gente que poderia ter extraído o melhor desse tempo não extraiu. E talvez ela vai se arrepender disso depois. Ela vai olhar para trás e falar, cara, eu tinha tempo e não aproveitei. Eu tinha tempo disponível e não desfrutei. Então a gente tem que saber extrair o máximo do tempo que se chama hoje, né, cara? Uhum. Dessa oportunidade. E, enfim, a melhor forma de extrair isso é realmente valorizando esse suspiro, esse anseio pela presença, né? Amém. Com certeza, cara. Eu acho que é realmente um convite de Deus e é um momento onde nós estamos sendo esticados para isso, cara. Esticados para isso até ó, quando voltar todo mundo de marmita na Vox. Amém. Marmita fit, hein? E, cara, eu penso nisso porque, assim, olha o Johnny aí. E aí, pastorzão Johnny, seja bem-vindo. Johnny, esse cara tem um Sexta-feira nome lindo, velho. é com esse cara aí, hein, velho? Então, mano, eu tava. Até você falou sobre isso e realmente é muito louco, porque eu tava ouvindo um podcast hoje e tava falando o seguinte: nada mais vai ser igual quando tudo isso acabar, cara. E às vezes a gente fala, pô, será que isso é uma utopia? Será que isso estão falando demais? Ou será que é fato? E eu comecei a meditar em algumas coisas, cara, e realmente muitas coisas serão diferentes e muitas coisas não vão ser mais iguais. Cara, começa de um princípio. Quantas pessoas aqui estão assistindo uma live da Vox? Eu e o Pastor Jonas pela primeira vez. A gente já tem Instagram há 4 anos. A live já existia há 4 anos. Então, assim, muitas habilidades estão sendo desenvolvidas nesse período. As pessoas estão se adaptando e se modelando para isso. E isso está gerando novas habilidades, novos recursos. Então, realmente, cara, a gente precisa extrair o melhor desse tempo.
E aí, Pé, eu tava pensando realmente em algumas coisas hoje e, cara, como é um assunto que a gente tá batendo na tecla sobre devocional, vida com Deus, etc., eu comecei a pensar e lembrei daquele texto em Eclesiastes, né? Que a Bíblia fala, Eclesiastes 3:11, que em todo homem, Deus ele deixou no DNA, no coração, na alma, no espírito de todo homem, o anseio pela eternidade. Ou seja, o anseio tem a ver com o desejo, a aspiração. Ou seja, no homem há uma falta e uma busca que ele muitas vezes não sabe definir nem decifrar, mas é a eternidade. Então aí a gente vai ver, cara, o mundo todo buscando alguma coisa. E aí entra em várias corridas. Cada um tá buscando o seu pote de ouro depois do fim do arco-íris, né? Só que, na verdade, esse pote de ouro, e até, cara, a gente tem aquela parábola que Jesus fala sobre o tesouro escondido, é realmente a presença, é realmente a vida com Deus. E aí, quando a gente começa a ler a palavra, né? Você lê em Eclesiastes, e talvez em Eclesiastes era uma coisa não tão clara, né? Tipo, cara, a eternidade, o que será que tá falando aqui? E aí, quando você lê João 17, né, no versículo 3, Jesus ele vai falar, né, cara? A eternidade é conhecer a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo. Então, assim, a eternidade é realmente isso, cara. Então, por isso que nós precisamos amar esse tempo, amar a intimidade com Deus. Cara, minha oração de verdade para nós como igreja, para nós como nação, é que Deus venha nos dar um coração que o deseje mais, um coração que o busque mais, mas com esse fundamento. Ele nos buscou primeiro, ele nos amou primeiro, é uma resposta apenas, né, cara? Acho que isso faz toda a diferença. Exatamente, cara. É engraçado que as pessoas elas têm uma consciência, a nossa mente humana ela tende a fazer com que a gente encontre o mais a forma mais confortável para a gente passar por algo, viver por algo. Isso acho que é natural, né? E quando se trata da eternidade, a nossa mente humana ela automaticamente só pensa em algo que vai acontecer lá no futuro. E eu vou viver ainda. Então, bom, eu acredito, eu creio que Jesus ele me salvou e eu vou viver eternamente com ele. Mas as pessoas só têm a ideia de que viver eternamente com Jesus é só a partir do momento que eu passar pelos portões celestiais, que eu ver a rua de ouro lá, daí, cara, aí vai fazer sentido, estou vivendo a eternidade. Só que, na verdade, para aquele que já é nascido de Deus, a eternidade começou a partir do momento que Jesus passou a habitar no nosso coração, né, cara? Então, desfrutar da eternidade é desfrutar do que Jesus disse que seria, né? Como você usou aí exemplo, o texto daquela oração de Jesus em João 17. E é realmente isso, cara. A eternidade é conhecer o único Deus, é conhecer a Jesus. E não tem como eu permitir que a minha mente humana, na sua pequenez, me deixe acreditar que conhecer a Jesus vai ser somente lá, sendo que eu tenho esse privilégio de desfrutar disso agora, né, cara? Então, eu preciso entender e amadurecer nesse sentido. Eu acho que vida com Deus, devocional, está totalmente conectado com um crescimento, com uma maturidade. Cara, enquanto a gente não entender que a gente precisa crescer, e enquanto a gente não entender que para crescer a gente precisa passar por alguns processos que nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser o que eu gostaria de ouvir, mas necessário para crescer, eu acho que a gente nunca vai conseguir ter essa consciência de que a eternidade é o agora com Jesus, e não o futuro, né? Porque, cara, Jesus ele tá aqui agora, Jesus ele vai estar lá, Jesus ele é eterno, e ele compartilhou com a gente essa oportunidade de sermos eternos. Mas não faz sentido eu falar para Jesus, Jesus, eu te amo, mas eu só quero te conhecer lá na frente. Eu não quero isso agora, né? Não faz sentido nenhum, né? É tipo uma noiva prometida que eu vou viver como solteiro e quando eu ficar afim, a gente casa. Cara, não é assim que funciona. Na verdade, até usando esse exemplo de noiva, se você parar para pensar, né, a gente casou e a gente sabe como é isso, e os casados aí vão saber também. A noiva, ela não se prepara durante aquele período antes do casamento, ela não se prepara
para que o noivo aceite ela, ou para que o noivo, quando ela chegar lá preparado, o noivo olhe para ela e fale, cara, você está preparado, agora eu te aceito. A noiva, ela se prepara porque ela já foi aceita pelo noivo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Cara, a minha dedicação por Jesus, para Jesus hoje, é porque eu já fui aceito por ele. Né? Então, eu vou dar o meu melhor hoje, eu vou dar o meu melhor agora, porque o que a gente tem é o agora, né, cara? Lógico que a gente vai viver eternamente com Jesus, e se amanhã ou depois o nosso corpo físico já não existir mais, a gente é eterno, mas, cara, a gente precisa desfrutar disso hoje, né? Nesse momento, nesse agora que ele nos deu. Com certeza, cara. E a mentalidade que a gente deve ter é realmente essa, cara. Uma noiva que já está prometida em casamento e já foi aceita, né? Então, basicamente, aquele momento onde nós, e aí entra, né? Nós aceitamos Jesus, é como se fosse o pedido do casamento, e a partir daquele momento a gente está num aguardar, e aí a Bíblia vai falar, né, do fim dos tempos e, na verdade, de um novo começo, que são as bodas do Cordeiro, ou seja, é o casamento do Cordeiro com a igreja, o casamento do noivo, né? Por isso que a gente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ou seja, o noivo vem buscar a igreja dele. Mas aí entra um detalhe muito importante. Ó, Ricardinho, seja bem-vindo, Ricardinho, Silvana, bem-vindos. Um detalhe muito importante que é nós termos uma consciência de vivermos como comprometidos. Ou seja, a noiva, ela está prometida para um casamento. E é como você falou, cara, ela já está com esse compromisso estabelecido. Ela não vai viver como uma solteira, mas ela vai viver como uma noiva. Ela vai viver com um compromisso com o noivo dela. Então, o grande lance é que muitas vezes as pessoas fizeram um compromisso com Deus quando aceitaram a Jesus, levantaram a mão, mas vivem muitas vezes como se não. Como se elas não tivessem um compromisso com Deus de relacionamento. E é por isso que nós não conseguimos amadurecer como igreja, né? Como noiva. Então, até mesmo, cara, tem alguns pastores... Fica tranquila. Ela tá querendo Ela participar. tá participando, tá falando amém, amém. Tem até alguns pastores que falam assim, né, cara? Jesus não voltou ainda porque ele não é pedófilo, ele não vai casar com uma criança, né? Isso é forte, né, cara? Até nós estamos num momento agora de... o período que a gente está vivendo, né? Que tá todo mundo colocando fotinho laranja. Maio laranja, né? Maio laranja sobre a Nutella tá chamando o Arthur. Maio laranja, que quer dizer o combate realmente ao abuso sexual infantil. Então, cara, pensando sobre isso, a gente precisa realmente amadurecer como igreja. E assim, irmãos, eu acredito que há um clamor no coração de Deus e no nosso coração para que nós agora, como filhos de Deus, realmente venhamos amadurecer no ponto de que a gente venha desenvolver o nosso relacionamento com Deus fora eclesiástico. Por que eu estou querendo dizer isso? As pessoas, em muito tempo, elas concentraram o relacionamento delas com Deus e a vida delas com Deus na esfera eclesiástica, que é a esfera da igreja. Então, a oração do domingo, a leitura da palavra no domingo, a comunhão no domingo, enfim. As pessoas concentraram toda a vida dela com Deus voltada para as atividades da igreja. E esse é o momento, cara, que assim, a gente não tem mais atividades da igreja. Assim, a gente está fazendo uma coisa ou outra, as igrejas estão se movimentando de alguma forma, mas se a pessoa ela ficar só dependente disso, vai acabar essa quarentena e ela vai ter esfriado completamente a fé dela, cara. Então eu acredito que há um chamado e há um tempo realmente oportuno, que nem você falou, um tempo onde nós temos ampliação de tempo para a gente desenvolver nosso relacionamento com Deus. Realmente, cara, e a disciplina é tudo, né, cara? Eu tava vendo você ontem conversando com o Léo e ele falando sobre o processo dele começar a acordar às 5 da manhã, né, cara? E, cara, a gente entender que os processos que Deus quer tratar com a gente, ele vai exigir uma renúncia da nossa parte, né? Então, eu falo a gente de uma forma geral, se acostumou a viver uma rotina, né? Uma rotina onde a gente tem, até um pouco antes você comentou sobre isso, sobre as atividades da igreja. Então a gente sabia que tal dia era o dia da reunião para tal coisa, e a gente muitas vezes deixava só aquele momento para ser um momento onde a gente se conectava com Deus. E muitas vezes não dedicava o nosso melhor
realmente para estar diante da presença dele, né? Uhum. Então, a gente precisa ter essa consciência de maturidade realmente de olhar para a nossa rotina hoje e, cara, eu preciso, por exemplo, usando o meu exemplo, mesmo trabalhando, eu não posso ser bom em dar desculpas, e sim eu tenho que ter a maturidade de olhar e falar, cara, eu preciso dentro disso, essa é a minha rotina, eu tenho que trabalhar, eu tenho responsabilidades, mas eu tenho que pôr a prioridade no lugar que ela tem que estar, né, cara? Uhum. Independente de tudo. E quanto mais quem tem tempo disponível, né? Quanto mais quem tem aí um tempo vago, precisa colocar as prioridades alinhadas e enfim, se dedicar para isso. Que no começo talvez não vai ser fácil, talvez a vontade de desistir, de parar vai ser grande, mas é necessário, né, cara? É necessário porque sem as atividades hoje, a gente realmente vê quem, como você lê os textos aí de Davi, quem realmente suspira pela presença, quem realmente deseja que esse amor por Jesus, né, esse desejo por Jesus aumente, e quem estava só acostumado com uma rotina de atividades, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso. Eu tô lendo um livro, eu comentei com você, do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, que chama Maturidade. E ele usa uma frase, cara, que me chamou muita atenção. Chama Watchman Nee, o nome da pessoa Sim, que sim, sim. disse isso. Uhum. Conhece? Conheço. Que diz assim, que aqueles que não permitem que Deus trabalhe nele, não deveria nem trabalhar para ele, né? Então, o processo de Deus, primeiro, é dentro de nós, né, cara? Trabalhando em nós. E, naturalmente, nós vamos trabalhar para ele. Porque por muito tempo estava invertido. A gente atribuía que o trabalhar de Deus era trabalhar na obra de Deus, né? Então, por muito tempo a gente atribuiu que, cara, a minha vida com Deus é o que eu vivo na igreja, é as atividades, é o que eu participo, é o que eu faço, entendeu? Então, a gente viu que, na verdade, não é bem assim, que, na verdade, o trabalhar de Deus é primeiro em mim e depois, naturalmente, através de mim. E até, cara, você comentou sobre a questão de hoje em dia ter as lives e tudo mais. Eu penso que a gente tem que ser intencional realmente em tudo, inclusive nesse tempo de live, nesse tempo onde a gente tem a oportunidade de participar desses cultos online, porque muitas vezes a gente acaba atribuindo isso apenas como um entretenimento, né? A gente substitui o físico, né, o presencial, pelo digital e acaba se tornando um entretenimento onde no domingo eu estou assistindo um culto. E eu acredito que a intenção dos líderes, dos pastores, ao fazerem uma live, ao fazerem um culto online, é que as pessoas que assistam prestem um culto a Deus junto de forma online, né? Então, aí entra a questão de a gente realmente ser intencional, de realmente o desejo mover a minha busca, né? Então, cara, eu desejo a presença de Jesus, eu desejo cultuar Jesus, e eu vou fazer isso na igreja, eu vou fazer isso na sala da minha casa, eu vou fazer isso no meu quarto, eu vou fazer isso em todos os lugares, mas eu vou ser intencional ao fazer isso, né? Eu não vou ser só um espectador. Amém, cara. Amém. E, velho, pensando em tudo isso que a gente está conversando, às vezes a pessoa ela pode falar, eu entendo, e ela pode estar entendendo aqui, mas talvez ela ainda não está com a chama ardendo no coração para isso. E eu acredito que tudo bem, as duas coisas são muito importantes. A gente ama a Deus de todo o coração, de nossa força e todo entendimento. Tudo é importante. Mas aí entra um lance. Se você está entendendo na sua mente, mas você ainda não encontrou uma motivação que, sabe, que é aquela parada do seu coração tá queimando, desejando, buscar. Aí eu lembro daquele texto de Emaús, né, cara? Quando os discípulos estão no caminho de Emaús e eles ouvem a palavra. E quando eles ouvem a palavra, o coração deles queima. E aí depois eles falam, cara, quando a gente ouviu Jesus falando das escrituras, o seu coração queimou também. E o cara fala, meu coração queimou. Então, assim, o contato que nós vamos tendo com a palavra, lendo, meditando, em oração, etc., a gente vai se relacionando com isso, o seu coração vai sendo aos poucos, vamos dizer assim, reativado, reacendido, né? Então, por isso que o desejo é como uma lenha, na verdade é como uma fogueira. Você tem ali a fogueira que está pegando fogo e quanto mais você joga a lenha, que a lenha ela vai ser
a sua oração, vai ser o seu devocional, vai ser a sua leitura da palavra, vai ser o momento que você vai dedicar para colocar um louvor e você ouvir, mas você também adorar junto ali, sabe? Isso você está colocando lenha, você vai colocando lenha no qual o seu coração vai se tornando esse altar que queima dia e noite. Então, cara, é muito louco. Eu tenho uma música do Morada, não sei se você ouviu, que eles lançaram agora, que chama Dia e Noite. Sim. Cara, eu ponho aquela música lá, fecho o olho, parece que eu tô no Descende, velho. Eu me sinto no Descende. É. Cara, esse CD novo do Morada tá repetindo dia e noite, noite e dia aqui em casa também. Muito bom, cara, muito bom. É. Ô, Rê, mas olha que louco, né? Você deu esse exemplo aí dos discípulos lá que caminhavam pelo caminho lá de Emaús. E é muito louco porque eles entenderam, os olhos deles foram abertos depois que Jesus partiu o pão com eles, né? Uhum. Então, depois que Jesus partiu o pão, os olhos deles reconheceram quem Jesus era, e aí eles entenderam, e aí eles falaram, né? Isso que você comentou. Cara, por isso que o nosso coração queimava enquanto ele falava no caminho. Né? Uhum. Agora faz sentido. Então é realmente isso. E até conectando o partir o pão, cara, a gente tem a oportunidade todos os dias de partir o pão com Jesus, né? De estar diante de Jesus, de nos alimentar desse pão vivo que é Jesus. E somente isso vai fazer com que realmente a gente entenda que a chama que está lá querendo ser reacendida, ela vai começar a aumentar com mais intensidade ao partir o pão com Jesus, né? É isso aí que vai fazer todo sentido. Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela, parta o pão com Jesus. Quem tá com saudade disso aí, diga amém. Brincadeira, viu, gente? Ninguém vai falar amém, só os grila, né? Mas, ó, você que tá entendendo, comente amém aqui na live. Você que tá entendendo, comente amém. Vamos ver quem que tá online aqui na live com a gente. Isadora, seja bem-vinda. Letícia, Rafaela, Jordan, sejam bem-vindos. Lucas, valeu pelos comentários. Você é uma bênção, viu, cara? Tamo junto, Lucão. Lucão é bênção. Ó, o Gé. O Gé tá por aí também. Show de bola. O Gé tá ligadão. Gente, e outra coisa, né? É muito provável que nós tivemos aí uma mudança no decreto do nosso município, né? Da flexibilidade. Amém. A galera mandando amém, amém. A Nath. Que legal, gente. Muito bom. Então, é muito provável que nós vamos ter uma flexibilidade para nossas reuniões, né? Não sei se todos já estão sabendo. Talvez a partir do dia 1º do próximo mês a gente já vai conseguir se reunir de forma reduzida, enfim, com algumas medidas preventivas. Então, boa notícia, glória a Deus. Glória a Deus. E cara, para a gente encerrar aqui, PR, eu acho que muito bom tudo que a gente está falando, está sendo edificador demais para mim. Acredito que para todo mundo. Para mim também. Glória a Deus. Mas assim, nesse momento pontual que a gente está vivendo de pandemia, eu acredito que isso se torna um caso de vida ou morte, vital. Por quê? Há um bombardeio, cara, um bombardeio de informação, um bombardeio de pânico, de caos, de medo, direto dentro da sua casa indo para você. Então, se você não tiver acesso a uma fonte que é esperança, amor, graça, cara, vai ficar tudo bem, sabe? Se você não tiver essa fonte, você vai ser tragado pelo pânico, pelo medo e pelo caos. Então, cara, por isso que nós falamos todos os dias, cara, acessa as palavras de vida, porque isso vai te trazer esperança de dias melhores. Pé, a gente tem 1 minuto e 30 aqui, a live vai encerrar automaticamente. Vamos encerrar com muito louvor. Então, cara, dá uma mensagem aí, deixa uma mensagem de esperança. Lembrando, gente, a live vai ficar salva depois que acabar a live. Comenta lá na live salva no Instagram da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, tô com saudade de vocês. Amo todos. Obrigado, PR. Tamo junto. Valeu, mano. Tamo junto. 1 minuto, hein? Vai lá. 1 minuto, vamos lá. Cara, eu acho que, de forma resumida, o que pode se ficar aí pra gente gravar no nosso coração, Jesus, ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas, cara. Se a gente tá alicerçado nele, assim como uma casa edificada sobre a rocha, a gente não se abala. Então, o que eu posso deixar não corra para
pro conteúdo que você tem, para as redes sociais que você tem. Corra para Jesus, que com certeza, ele sendo o alicerce, a gente não estremece, cara. E sabendo que Jesus está presente agora, Jesus está presente no nosso amanhã, e ele conduzindo a nossa vida, ele dirigindo a nossa vida, não tem erro, não tem caminho torto, não tem medo. Então, realmente confiar no Senhor. Crer em Jesus implica em obedecer, implica em confiar, implica em descansar. Então, que nós possamos realmente crer em Jesus e descansar no que Ele tem e no que Ele é, que é a pedra angular, né? Amém. A rocha que nos sustenta. E é isso, Amém. cara. Eu acho que basicamente isso aí. Amém. 3 segundos. Beijo, gente. É nóis.